Hello guys, how are you doing? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a terceira temporada do Pod Tia. Esse podcast tá pegando fogo. Hoje é um dos episódios mais esperados desse podcast. E a gente, com o convidado de hoje, vocês vão ver só que ele vai pirar a cabeça de vocês. E nessa temporada nós estamos cheios de coisas lindas, maravilhosas na nossa programação. Toda segunda-feira tem o Book Listening Mondays para você praticar o seu listening. Às terças e quintas tem o Express Yourself para você aprender uma expressão com a tia. Quarta-feira temos os nossos convidados lindos, maravilhosos e especiais, onde a gente fala de saúde mental, saúde física, a gente fala de aprendizado, viagem e tudo mais que der na nossa telha aqui de falar. Então são conversas riquíssimas. E nas sextas-feiras tem o Sextou com a Tia. E eu estou aqui com um convidado lindo, maravilhoso. O nome dele é Rafael Baltresca, não é Baltresca não, fala direito, né? Já começou errando, gente. Fala sério. Você vê. Rafael Baltresca é autor do livro O Poder é Seu, palestrante comportamental, hipnólogo. Eu sei que vocês vão querer falar muito sobre esse assunto. Ilusionista, sim, ele faz mágicas, minha gente, e deixa a gente com cara de trouxa. Eu fico olhando e falando, meu Deus do céu, eu sou muito tonta, não consigo entender o que ele tá fazendo aqui. E também ele atua no Brasil, Argentina, Uruguai, meu bem, Chile, Colômbia. Então assim, você já viu, né? Habla idiomas, speak English, parla italiano, anche. Então a gente vai se divertir aqui com este rapaz. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rafael Baltresca, ou como eu te chamo, Balduco. Balduco. Fala tia, fala galera, beijos, abraços pra todo mundo que tá com a gente aqui. Prazerzaço, né? Quando você mandou mensagem, quer vir? Falei, pra quando? Vamos já. Eita, coisa boa. Então vamos lá, vamos começar do começo? Vamos começar. Ixi, o começo é longe, hein? Como que foi? Assim, primeiro que os idiomas vieram antes na sua vida do que a hipnose, ou não? Primeiro veio a nossa amizade. Que já é de outras vidas. De outras vidas, obviamente. Óbvio. Essa vida faz um ano só, mas das outras... ó, tem eu tenho uma, certeza. Bem? Eu também. Nossa. O aprendizado, o primeiro grande aprendizado de idiomas foi com uma maravilhosa professora que eu tive, chamada Sandra. Eu devia estar na 8ª série, 7ª, um aprendizado assim de vida. Que ela olhou bem pra mim, depois de eu ter feito uma prova, e falou assim, olha, pelo que eu vejo, você nunca vai falar inglês na sua vida. Meu Deus do céu, que incentivo. Obrigada, Sandra. Beijo, Sandra, onde você estiver. Ó, coraçãozinho pra você. E é um aprendizado, né? Super. É um grande aprendizado, né? E eu fiquei com esse rastro aí, essa sombra me perseguindo por anos. Rafa, sério? E ela me falou assim, com todas as letras, você não vai falar inglês. Porque eu só tirava nota ruim, eu não entendia absolutamente nada. Legal. E assim eu fui arrastando. E isso criou uma hipnose para você, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu me lembro de uma vez, ia ter uma prova, devia estar aí o 7º, 8º, o 2º colegial, sei lá, que eu cheguei para uma amiga minha, bem no intervalo, a prova de inglês ia ser depois do intervalo. Eu falei assim para ela, me ensina alguma coisa para a prova. Ela falou, pra prova? De classe agora? Tipo agora? Eu falei, Ela falou, o que você quer? Que parte? Eu juro para você. Eu falei assim para ela, qualquer coisa. Eu não sabia. Tipo, tu nem sabia nada? Nada. Tinha um bloqueio, um troço assim, que eu falei, eu nunca vou aprender inglês na minha vida. E ela me ensinou alguma coisinha, eu nem sei como eu consegui passar de ano, eu não sei. Colando, né, gente? Que colar, como é que você diz isso de mim? Quem não cola não sai da escola, não é mesmo, minha gente? Além de tudo, você lê pensamentos, né? Eu só sei que o grande choque, sabe quando foi? Quando eu acordei pra vida, falei, ou vai ou racha, foi na faculdade. Segundo ano de faculdade, eu fiz engenharia elétrica. E no primeiro ano as matérias eram todas básicas, cálculo, química, física. No segundo ano começa a entrar já na parte técnica. E aí a primeira prova, não sei se foi eletromagnetismo, alguma coisa assim, chegou a prova pra gente, e a prova inteira em inglês. Que delícia! Quer dizer, a matéria a gente já não entendia direito, né? Porque engenharia... Em português já era difícil de entender. O professor explicando já era difícil, em português. E ela veio inteira em inglês. E aí alguém levantou a mão e falou, professor, ainda aquele cheiro de álcool, lembra? Mimeógrafo? Não lembro dessa época, eu sei que tá me contando. Você falou direitinho, mimeógrafo. E aí alguém falou, professor, a prova tá em inglês? Ele olhou pra gente e fez assim, of course. Vocês querem ser engenheiros sem saber falar inglês? Aqui não vai rolar.
A prova é essa. Se vira. Caraca! Foi tipo assim, no trauma, né? Não, Vamos, agora... a nota média da turma foi 1,5, pra você ter uma ideia dessa prova. Porque o povo também não sabia o inglês. Você era bom de matemática? Sempre fui. Sempre foi bom de matemática? Sempre gostei de matemática. Porque sabe o que eu fazia? Quando eu tava na escola, eu era boa de inglês desde Always and Forever. Inglês. Porque eu comecei a aprender inglês com 7 anos de idade, talvez se eu não fosse boa, né? Por favor. Então, o que eu fazia? Eu pegava os alunos que nem você, que era ruim de inglês, mas que era bom de matemática, e falava, tu faz a minha prova de matemática, que eu faço a tua de inglês. E aí, meu filho, era assim que a gente passava. Descobriu como eu passei de ano. Entendeu? Foi assim. A parte exata era uma maravilha pra mim. Mas essa parte de idiomas, português, eu vim aprender a falar português direito, escrever direito, sei lá, depois dos meus 25 anos e pra cima. Caraca. Que eu parei pra estudar. Falei, peraí, eu acho que eu consigo aprender. E o inglês foi isso. Aí eu me matriculei, fiz aula na WhatsApp, fiz na Wizard, sabe? Foi fazendo. Estudava de estudar. Eu tenho que aprender esse troço, né? Então, assim, inglês me custou. Vou falar que ele me custou muito, anos, né? Até hoje. Você não me conhecia, né, amor? Por isso. Então, assim, eu falo, né? Eu dou meus pulos, mas me custou. No segundo idioma, no terceiro, na verdade, que é o português é o materno, aí veio o inglês. No segundo, que é o espanhol, aí foi muito mais tranquilo. Eu fui pra lá. Ah, você morou em algum lugar fora, não foi? Você morou na Argentina. Eu tenho uma história tão boa. E tinha aquele negócio do, tipo assim, dos argentinos não curtirem a gente por causa do negócio de futebol, ou é mentira isso aí, é lenda? Os argentinos, assim, ou eles te amam de paixão, te levam pra casa e você vira irmão, ou os caras nem olham na sua cara, não tem meio termo. Aqui no Brasil... Entendi. E pra você... Aqui a gente já odeia mesmo. Brincadeira, gente. Mas lá, pra eles, pra você virar irmão é muito fácil, eles são muito amáveis. São. Muito. Então, assim, conversou um pouquinho, eles têm um jeitão deles e tal, mas... Sim, eles são muito diretos, né, Rafa? Acho demais, que tem um pouco disso, o brasileiro, né? é cheio de mimimi, você sabe disso, né? Qualquer coisinha que você falou assim, enviesado, já vira pessoal. Exatamente. Lá é diretão. Quando você me convidou pra vir pra cá, as histórias começaram a pipocar na minha cabeça. Ai, adoro. Tem uma que você vai gostar, de idioma. Conta tudo. Me chamaram para ir para a Argentina, foi minha primeira viagem internacional por conta da mágica. Tá. Como eu já era mágico, fazia muitas coisas aqui, os mágicos de lá, né, ficaram sabendo do meu trabalho e me convidaram. Tinha um argentino que morava aqui, falou de mim e eles me chamaram para Rosário. Conhece? Ai, que lindo, cidade maravilhosa, incrível, parece uma coisa assim. E aí eu fui. Quando eu fui pra lá, eu falei com um amigo meu, Ed, eu falei, cara, eu não sei falar nada de espanhol, bicho. Inglês eu até me viro. Você falou, só colocar um ditongo aí, fala sorvete do morango. Pior. Ele falou assim pra mim, ele falou, Bal, vamos fazer o seguinte, eu vou contigo, tá? Você vai lá, paga a minha inscrição no congresso, eu vou de tradutor. Você fala em português e eu traduzo pro espanhol, fechou? Falei, tá fechado. Vou pro palco, apresentei, olha, meu tradutor, ele ficou do lado, né? Eu falava, bom pessoal, tudo bem? Bom dia. Ele ia lá e traduzia. Falava mais um pouquinho, traduzia. Passou 5 minutos. Me levanta uma mão de um argentino e fala assim, Rafa, por favor, háblanos em português, porque não temos ni ideia que carajo tu amigo está hablando. E ele me olhou e eu falei, cara, você não falou que sabia espanhol? Ele, eu sabia. Então, assim, era um portunhol que ele tava jogando. Ele tava falando sorvete de morango. Eu tô achando, eu cueca-cuela, né? Eu falei, o cara perdido. Aí foi aí que deu um estalo. Eu falei, putz, eu preciso aprender espanhol. Né? Aí eu voltei pra casa, aquela coisa na cabeça, falei, quer saber? Janeiro, assim foi um mês meio morto no meu trabalho. Sim. Falei, quer saber? Vou pra Argentina, né? Peguei você foi com essa intenção mesmo, de aprender espanhol. Fui, peguei um hostel pra 28 lugares, sabe? Aqueles mais baratos possíveis e imaginários. Eu falei, eu vou pra lá. Coisas de gente jovem, né? Exatamente. Eu devia ter uns 26, 27 anos. Fui pra lá, fiquei 25 dias e eu fazia aula lá. E assim, entendi. É muito mais barato fazer aula de espanhol na Argentina. Muito mais. Porque o que mais tem lá é gente que fala espanhol. E aí, eu falei assim, eu preciso disso, imersão. Então eu fazia aula de manhã, aí eu voltava lá pro albergue e ficava em exercício. Mas você estava resoluto também, né? E tem muito disso. Por que eu vou te falar isso, Rafa? Porque tem muita gente que faz esse caminho, mas quando chega lá, se sabota.
Aí fica um monte de brasileiro, aí fica fazendo as coisas em português, aí fica com contato no Brasil o tempo inteiro. Sim. Se você não tiver resoluto, é o que você falou. Você foi lá para isso, esse era o teu fim. Então, assim, eu vou passar perrengue aqui nesse hostel, mas eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender. E coisas assim incríveis, eu me lembro, sabe? De precisar de toalha e não ter toalha, esquecer. E não Como saber é que falava? fala. E eu falando pra moça lá do hostel, amiga, por favor, uma coisa... Coisa, sim. Enxugar. E enxugar. E assim. Aí ela virava... Tu acha? Sim. Então, assim, tem várias palavrinhas, sabe? Que por você viver Fora no os lugar... falsos cognatos, né? Que com o espanhol temos muitos, né? Demais tem, né? É o perrengue que eu tô aprendendo, que eu tô passando no italiano. Que tem palavra parece espanhol. E tem que estudar italiano bem separado do espanhol. Eu saía falando italiano, daqui a pouco eu tava falando espanhol de novo. Exato. Porque o meu primeiro e segundo idioma foi espanhol. Foi né? espanhol. Né? Porque a minha mãe é chilena. Sim, já me Então falou. ia para Chile. Conoces Chile? Conoces a Chile também? A Chile, déjame ver, puede que sí, no me acuerdo, pero Santiago. Santiago, creo que es bellísimo, estuve sí. en Santiago una vez, puede ser. Para Uma ser mágia. la magia. Sempre. Agora eu quero saber isso. O que começou primeiro? Foi a Não, mas hipnose? eu tenho que te contar o resto da Argentina. Tá, conta que mais. é o mais legal. Porque a aula de espanhol, beleza, uma aulinha por dia, né? Fazia com a professora, tudo bem. Mas duas coisas que me ajudaram a aprender, duas coisas. Supermercado e igreja. Tu ia na igreja orar, mas era pra aprender espanhol ou era pra orar? Não, pra aprender espanhol. O que você fazia na igreja, Rafa? Eu ia aprender espanhol, levava um caderno. Não, você não tem ideia. Eu descobri que qualquer lugar que tinha coisas, eu ia. Eu tava lá pra isso, não tinha que fazer, Sim. ficava lá. E o supermercado era muito bom. Por quê? Aparecia como se escreve, né? Obviamente, sim. e o produto em cima. Então tava lá, Maravilhoso. lechuga e em cima tinha um alface. Então, alface e lechuga. Pronto. Entende? É como se fosse um livro de espanhol. Um picture dictionary. Verdade. Maravilhoso. Maravilhoso. Então eu ia muito no supermercado, ia muito, ficava Tá. à tarde olhando, ia tomava um cafezinho, olhava e conversava, e eu ficava pedindo coisas, mesmo sem querer comprar, entendeu? Ah, entendi. Ficava me Só pra forçando. poder praticar. Eu tava pra Maravilhoso. isso, né? Eu tava pra isso. E a outra coisa era a igreja. Tinha uma igreja, eu não me lembro exatamente o nome, só que sempre eles tinham os cânticos, e eles colocavam a letra da música num telão. Num telão. E eu ficava cantando. Tem música até hoje na minha cabeça que às vezes pipoca por causa disso. Então eu ia, ficava cantando, escrevia, e é isso. Eu falei, tem que aprender. Né? Passou aí uns 15, 20 dias. Teve um dia que eu fiquei mudo total, não por não poder falar, mas me bloqueou de um jeito. Bloqueou o cérebro, foi cansaço, Travou. estafa. Não conseguia falar nada. Aí dei uma relaxada e tal. Sim. Não vou dizer que eu voltei depois de 25 dias falando fluentemente, mas acho que o mais difícil, que é o listening, Destravou. destravou. Ah. Eu acho que o listening é o mais difícil. É. Porque você ler, você faz conexões, você busca uma outra palavra. Os cognatos também, né? Você consegue Sempre reconhecer tem, algumas palavras O por causa da falar, leitura, né? você escolhe o que você vai dizer, né? Sim. Mas o listening não tem que fazer. O cara vai Chegou. enfiando coisa em você. Então assim, eu acho que deu aquela destravada. Tá. E aí depois por viajar em outros lugares tal, fui pra Espanha depois fazer o caminho de Santiago. Que legal. Você As fez o coisas- caminho, eu Rafa? Fiz o caminho, né? Conta tudo. Qual caminho que você fez? Não. Você tem um francês, tem um espanhol, tem um grande, tem um médio, tem um português. pequeno, tem? É, eu fiz o grandão. Tá. Eu desci Quanto tempo de caminhada? Eu fiquei na Espanha caminhando 52 dias. Gente do céu, É. você tem noção que ia ficar 52 dias caminhando, gente? Deu 1.000 quilômetros. Quantos mais ou menos por dia, assim? Por dia era entre 20 e 25 quilômetros, né? E o nosso caminhar é de aproximadamente 4 quilômetros por hora. Então, se a gente passear por aqui, é isso, é 4 por hora. Então, você põe mais ou menos umas 5 horas caminhando, de boa, E a tranquilo. preparação pra isso? Tem uma preparação ou tu foi, não, vamos? Eu fiz um caminho aqui no Brasil, que fica ali em Águas de Lindóia, Tá. chamado Caminho do Sol. E eram 2 dias, se não me engano, acho que era o feriado Era algum feriado que eles faziam 2 ou 3 dias, só pra gente entender um pouco mais sobre qual que é a pegada, né? E aí eu fiz, entendi, tive vários mestres que falaram, olha, isso é interessante, isso não, faz isso. E aí eu fui. Mas assim, é maravilhoso, porque tem tanto aprendizado.
autoconhecimento Nossa, puro, né? É bizarro. Rafa? E ainda mais numa época que o celular não era como o de hoje, né? Então, eu não fui com celular. Eu não Era tinha essa você com distração. você. Tinha esses É. momentos de silêncio, de reflexão. Nossa, o tempo todo. Eu me lembro que eu caminhei um dia, uma moça, porque assim, como eu fui sozinho, cada dia tinha uma pessoa diferente, que a gente ia batendo papo, conversando, às vezes a pessoa era mais rapidinha e a gente se distanciava, às vezes uma pessoa que ia no ritmo, mas no dia seguinte ela voltava para casa já, porque cada um vai com objetivo, né? Tá. Tem uns que vão com o objetivo de fazer 3 dias e voltam. O pessoal lá da Espanha Show. faz isso, né? Tem gente que vai com o objetivo de fazer na velocidade, porque o objetivo é físico. Assim, Tá. tem de tudo. O teu era um objetivo espiritual? O meu objetivo era um objetivo, eu posso chamar de espiritual, mas era mais para um autoconhecimento, sabe? Você conhece a Leila Navarro, palestrante? Uma amiga Já ouvi minha. falar, mas não Ela acho fa- que não conheço muito o ela trabalho fa- dela. Ela que me falou do caminho. Falou, olha, faz uns meses sabáticos. Ela falou, dá uma respirada, você está precisando, né? E eu falei, meu pai já tinha falecido recentemente, fazia uns 3 anos mais ou menos. Ela falou, vai pra você se encontrar um pouco, né? E aí eu fui. E aí num dos dias, eu caminhei com uma moça que eu não sei até hoje se era japonesa, tailandesa, eu não tenho a mínima ideia. Nem perguntei. Perguntei, mas eu não entendi o que ela falava. A gente caminhou por quase 6 horas juntos. Caraca, que E a legal. gente cantou, a gente deu risada, a gente parou para tomar café, a gente se ajudou sem entender uma palavra. Porque ela só falava o idioma dela e tu o teu, é isso? O inglês que ela falava, pra você ter uma ideia, era assim, ó. Ela falava buraco, Tá. buraco, que depois eu descobri que era black, Ah, buraco era black. entendeu? E entendi. gelo. Que era hello? Gelo é amarelo. Ah, gelo, entendi. This is do- gelo. Gelo. Ela falava gelo, que era o yellow. Entendi. por causa- Acho que ela falava português, na verdade. Eu tô achando, então, né? né? Buraco e gelo. Não é? Porque as setas, assim, a gente é guiado por setas, né? O Caminho de Tá. Santiago tem várias setas no chão, no poste, na pedra, pra gente saber onde a gente vai. Né? Não Entendi. tem um mapa de rua X, não tem, você vai pelas setas. Tinha um easy também nessa época, né? E aí as setinhas eram amarelas. Então ela falava assim, gelo. Eu olhava, o que é gelo? Então assim, imagina você ficar 6 horas com uma pessoa, Nossa, você que não loucura, entende né? absolutamente nada, mas energeticamente você se sente bem e a Legal. gente caminhou. Então assim, tem tantas histórias. No meu livro tem um capítulo que é só sobre o Caminho de Santiago. Caraca, e as descobertas que você fez lá? Ah, demais. A preparação, o tempo que a gente tem que dar pra gente mesmo, né? Sim. A gente não querer ir além do que a gente pode. Então, assim, tem um monte de coisa. Teve esse aprendizado em algum momento de você caminhar mais do que deveria e aí você ter que ficar parado por algum momento? Teve isso ou não, durante a caminhada? Comigo, não. Tá. Porque eu aprendi isso antes. Falaram pra mim, o seu corpo, ele vai ter que ser respeitado. Se você não respeitar, ele vai te parar. E realmente para, por 2 motivos. Primeiro, bolhas. Você andou mais do que deve. Ou você não parou pra tirar a meia, pra secar o pé. Se você não Porque fizer o pé isso... é sua também, né? O pé é sua. Se você fica aí 3, 4, 5 horas sem parar, o que acontece? O atrito começa a gerar bolha. E as bolhas, mas que eu vi do pessoal, tinha um italiano que tinha uma Ai, que bolha dó. dentro da bolha. Era uma double bolha. Nossa senhora, uma bobolha. Imagina, você tá com uma bolha na planta do seu pé, a pessoa tem que ficar 3 ou 4 dias. 4 dias. Parado, né? Parado, Porque não sem tem o poder que fazer. caminhar. Você vai fazer o quê? Vai E não caminhar? pode estourar a bolha, né? Piora tudo. Outra coisa é dores no joelho. Então, se você... Quer dizer, olha quantos aprendizados, né? A vida é assim também. Hoje mesmo escrevi um... E o caminho também não é retilíneo, né? Quê? Também tem altos e baixos, tem buraco. Eu peguei, pra você ter uma ideia, lama, peguei chuva, peguei neve. Os 2 primeiros Foi no dias frio? foram foi bem no finalzinho. Tá. Os Pirineus, o último dia o dia que eu passei foi o primeiro dia 1º de abril de 2011, se eu não me engano, estava aberto ainda. Um dia depois eles já fecharam por conta da quantidade de neve que tinha. Caraca. Você pega neve, pega barro, mas pega tudo. Então assim, o caminho na verdade é uma grande metáfora da vida. Sim. Uma grande metáfora. Que a gente fala, é fácil, só daqui até aqui. Né? E tem um ditado em inglês que é assim, man plans, God laughs. Entendeu? Então o homem planeja e Deus fala assim, tá, vamos ver. Posso contar uma história sobre isso?
Posso? Pode, deve. Uma história maravilhosa que vale até um café derrubado aqui na mesa. Não tem problema. Jana, consegue pra mim um paninho pra nós? Coisinha. Isso, bom que não pegou no fio. No fio. Né, do tem estúdio. Uma história, o povo do estúdio não bater na gente aqui. Vai explodir tudo aqui. Tem uma história, tá ótimo. Tem uma história tão boa que aconteceu por conta de planejamento. Você falou, né, que o homem planeja e Deus fala, ri. Ri, né? Tá ótimo, obrigado, Jana. A gente tava uns 20, 30 minutos, eles estavam planejando. Olha, amanhã a gente vai fazer isso, para nesse albergue, a gente pode almoçar em tal lugar, e não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falava, galera, eu tô caminhando, já vai fazer 15 dias. Já tô safo. Deixa acontecer, deixa comigo. Aqui. Pode deixar que a gente, já vamos ver se a gente consegue um outro café pro Rafa. Dá esse café, essa xícara aqui pra mim. Tá quase finalizando. Não, a gente traz outro. Você traz um cafezinho pra mim, Jana, por favor? Deixa aqui, ó. Ai, ela já tem outro, veja. Olha, eu já autografei livro, mas com gente, café, é assim. Esse é o primeiro. É assim, aqui lá em casa, certo? Você já ganhou um livro autografado com café? Muito mais legal. Não é mais legal? Muito mais. Tá vendo? A gente tava planejando não derrubar essa xícara, nós derrubamos. Então. É isso. E o mais legal da vida é a gente curtir o que acontece, não é? né? Desfrutar do caminho. Não, acho que we're good, né? E como dizem, caminante não é caminho, se hace el camino al andar. Exatamente. Estamos fazendo el camino. Exatamente isso. Obrigado. E aí a gente ficou lá planejando e tal. Eu falava, pessoal, esquece. Vamos lá, a gente vai curtindo. Não, porque tem que ver isso, tem que ver aquilo. Tá bom. Ficaram lá uns 30, 40 minutos. O pessoal novato, sabe, que tava assim todo. Eu falei, beleza, vamos junto. E a gente foi. A gente começou a andar, fizemos tudo. Quando chega no albergue X, o pessoal, e aí? A gente fica nesse? Não, nossos planos estão no próximo. Falei, pessoal, não vai dar tempo. Chegou no próximo, tava lotado. Porque não tem iluminação no caminho ou não? Tem iluminação, mas se você... A iluminação de Deus. É a lua, então. É o sol. Só. Chegou 6, 7, você não pode caminhar mais. Porque não tem... Você tá às vezes no meio da floresta. Meu entendeu? pai amado. Tem lugares... Eu tenho vontade de fazer essa maravilhoso, é maravilhoso. Só sei que chegando no lugar... Acho que a Jana quer aquele paninho. Pronto, fomos. Sei que chegando no lugar não tinha vaga... E por conta do tempo, não daria tempo da gente ir para outra cidade. A gente teve que voltar. Ou seja, após 6 horas de caminhada, a gente estava no mesmo lugar. Ai, que raiva! E a gente dava muita risada e falou assim, se a gente não tivesse feito nada... Se vocês tivessem ficado descansando esse dia, já dava. Mas olha, é um super aprendizado. E quando chega lá, Rafa, quais são as sensações? Porque... É muito louco, né? A gente fica muito querendo chegar. Eu falo que vou fazer essa metáfora pro pessoal que tá aí buscando inglês. A gente sempre quer... eu quero chegar à fluência, eu quero chegar. E, na verdade, o aprendizado, o rico de todas as coisas, ele tá lá. Ele não tá lá na chegada, ele tá ali nesse lugar que você teve que voltar para trás, nesse dia que pegou neve, no dia que teve bolha. Esse é o lugar, de fato, do aprendizado, né? Mas eu imagino que a sensação de conquista deve ser muito grande quando você chega. Qual que é a sensação de chegar? O capítulo do meu livro que fala sobre o caminho, o nome dele é 4 quilômetros para Compostela. Caraca, esse é o nome do capítulo, 4 quilômetros. Porque a 4 quilômetros, em 1 horinha você chega. Sim. Né? E foi assim, aquele momento de, e aí? Né? Como é que vai ser a chegada? Como é que vai ser? Putz, a gente tava andando há uns 38, 40 dias, porque depois eu ainda fui para Finisterre, né? Andando? Andando, é. Meu Deus do céu. Então assim, foram mais, acho que uns 200, 300 quilômetros. Vocês viram, né, gente, que o pessoal que vem aqui tem uns que, ó... Aí, quando a gente chega, sabe, assim, é uma basílica, é uma catedral muito bonita de Santiago, mas a Espanha tem várias outras muito lindas também. Um monte de gente vendendo tudo, vendendo santinho, vendendo igual tudo. Quando você vai em Salvador, por exemplo, né? Um monte de gente chegando de ônibus, nem todo mundo chega a pé, né? Então um monte de turista tirando foto, e aí a gente se olha. Eu lembro que tinha uma amiga, a Sara, que fez bastante parte do caminho comigo, uma alemã, e a gente fez assim, é isso? Então, o grande aprendizado foi esse, que, putz, a chegada, ela é só mais uma coisa. Mas é só mais um dia. O legal do caminho mesmo é o caminho. É o caminhar, né? É muito legal. Esse aprendizado, eu acho que é um dos mais importantes para o aprendizado. Exato. Porque a gente vai estar durante a nossa vida inteira aprendendo.
né? E o legal é a gente ir curtindo cada passo desse aprendizado, inclusive as curvas, inclusive os momentos quando não dá certo. Inclusive. Não é? Porque vai ter momento que não vai dar certo, que vai chover. Teve dia de chover e você não poder sair para caminhar? Teve de tudo, teve chuva, teve neve, teve dia de caminhar 2 horas. Teve dia que eu encontrei um senhor, ele falava que ele tinha uma alquimia lá, que muitas pessoas tinham passado por lá, ele ia me mostrar as pedras. Eu fiquei, acho, umas 5 horas conversando com ele. Que legal. Sabe, de bate-papo, aí você fala, pô, hoje eu não caminhei nada. Quando, na verdade, eu caminhei muito, porque não foi esse caminho. Foi esse caminho, sabe? Tinha o Davi, que eu acho que eu conto no livro também, que era um rapaz, ele dizia que ele morava em Barcelona, uma cidade grande lá da Espanha, né? Muito trabalho, muita coisa. Ele falou, putz, um dia eu disse, eu acho que não é isso. A minha busca é outra. Então o que ele fez? Ele se mudou para uma parte lá do caminho, tem uma banca de frutas, legumes, sucos, tá? E aí você chegava, só que não tinha preço. Nenhum item tinha preço, nenhum. Tá. Ele falava, vocês podem pegar o que vocês quiserem, tá? E se vocês quiserem deixar uma contribuição e puderem, pode deixar. Mas se não quiserem ou não puderem, tá tudo certo também. Gente, que genial. Caraca, que bonito isso. Eu parei pra conversar com ele, eu falei, cara, mas como é que você sobrevive? Ele falou, sempre sobra um pouquinho, e com esse pouquinho vou lá, compro mais coisas e trago pra cá. Então ele vive uma vida A vida dele é de contribuição. Só de compartilhar, só isso. Caraca, que lindo. E ele falou coisas do tipo, olha, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção e hoje eu presto. Eu consigo ver aquela planta crescendo. Eu sei que ontem ela estava assim, hoje ela está aqui, amanhã eu vou ver a diferença. Eu consigo ver a grama crescer. Por quê? Porque ele está num estado meditativo, né? Sim, muito claro. próximo da natureza. Porque que conecta a gente pra caramba, né? Porque nós somos parte da natureza, né, mano? E cada vez parece que o mundo tá mais desconectado, né? Sim. Mas nós somos parte, a gente é parte da natureza, né? Da água, da terra. O nosso engano, eu acho que é um dos livros mais lindos que eu já li, é uma história verídica, que se chama Tuesdays with Morrie, em inglês. Eu não lembro o nome do português. Mas é um livro muito lindo de um professor que ele descobre uma esclerose múltipla e ele vai perdendo os órgãos, né? E aí uma das lições de todas as Tuesdays with Morrie eram encontros com esse professor, onde o aluno perguntava para ele como ele estava se sentindo naquela etapa da degeneração dele. E um dos últimos encontros foi sobre a morte, porque ele já tinha perdido os movimentos do corpo, ele já estava realmente no caminho para desencarnar, e ele pergunta pro cara, ele fala, e como você se sente sabendo que você vai morrer a qualquer momento? Ele fala, nós só nos chocamos com a morte porque nós acreditamos que nós não somos parte da natureza. A gente é igual uma árvore, igual um passarinho, a gente faz parte, e a morte faz parte desse ciclo. Faz parte. Né? Então a gente se desconecta muito disso, talvez por essa vida muito prática que a gente vive, sim, e a gente se choca com a morte porque a gente acha que a gente não faz parte desses ciclos, né? Sim. Ontem mesmo, né, faleceu um grande mestre, um amigo, foi o cara que me ensinou praticamente tudo que eu sei de hipnose. Que legal. Que é o Anthony Gailey, um cara um gringo americano que me adotou. Eu falava que ele era meu segundo pai. Ah, que lindo. E aí quando eu comecei a aprender, eu tinha 3 anos de experiência, quer dizer, nada, e ele mais de 30 já. E aí num papo no Skype, a gente se conectou, ele começou a me ajudar. E aí faz 3 semanas mais ou menos, liguei pra ele, mandei mensagem, falei, como é que você tá? Ele falou, cara, eu tô muito bem. Ele tinha 2 irmãos, né? Um com câncer, o outro irmão com Alzheimer. Ele falou, olha, eles estão melhorando aos pouquinhos, né, e tal. Mas ele tava perfeito. E aí, acho que faz 2 semanas mais ou menos, que ele descobriram um câncer no sangue dele. E Nossa, coisa de 2, 3 semanas, assim, 2 semanas. Foi entubado faz 3 dias e ontem ele veio a falecer. Caraca. Né? Então, assim, é isso. É compreender que nós somos igualzinho uma árvore, né? A gente é parte da natureza, né? Faz muito sentido isso. Rafa, o que veio primeiro na sua vida? A hipnose ou a mágica? A mágica, Má. Como que isso foi parar na sua vida? Porque o cara é engenheiro, tem uma cabeça muito cética, né? Como que isso veio parar? Foi nas brincadeiras de truco, na faculdade? No bar de sexta? Não foi, viu? Putz, eu acho que com uns 12 anos eu já era encantado por mágica. Acho que toda criança né? Mas eu ainda sou. Todo mundo é.
E na minha época tinha o Copperfield lá no Fantástico, que eles mostravam algumas coisas. E sempre fui assim, apaixonado. E uma vez, minha avó me levava, numa mulher que fazia mágica para ela me ensinar algumas coisas, lá no centro da cidade. E aí meio que foi colocando lenha. A maioria das crianças gosta de mágica, mas depois meio que vai fazer alguma coisa, né, da vida. Eu me mantive lá na mágica. Se manteve criança. Meu pai, ele falava assim, moleque, para com isso daí, você vai ser mágico pelo resto da vida, né? E eu pensava, eu acho que eu vou. Então a mágica vinha bem cedo, né? E aí com 20 anos, o universo mandou um e-mail para mim. Eu tava já terminando a faculdade, no último ano, no 5º ano da faculdade de engenharia. O universo me manda um e-mail, porque eu só pode ser o universo. Eu não tava em nenhuma lista de mágicos, entende? Do nada chega assim, olha, vai ter uma conferência com um mágico chileno. Caraca! Chamado Ling Fu. Meu Deus! No dia tal. Aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, você me leva? Me levo, tal. Sempre fui assim, muito, muito caseiro, né? Muito casa. E aí, meu pai me ensinou como chegava lá, eu cheguei, eu nunca tinha feito um curso de mágica na vida. Caraca. Esse cara era um dos mágicos mais top do mundo, cara, era muito fera. E eu tava lá, tipo... Quem era você? Quem sou eu na fila desse assim, pão aqui? Ele mostrando umas coisas absurdas e eu saí de lá assim, não sei o que é isso, mas eu gostei. Mas eu quero. E lá era a Associação dos Mágicos de São Paulo, né? Aí eu me inscrevi. E aí toda segunda-feira, acho que às 6, 7 da noite mais ou menos, tinha reunião. Então nas reuniões a gente ia trocando, alguém ia ensinando. Aí um ensinava pro outro. Então tem tipo uma confraria só dos mágicos. Vocês trocam segredos entre vocês. Como tudo, né? Entendi. Como tudo, né? Eu acho que igual um congresso que você vai, por exemplo, de aprendizagem, de aprendizagem, professores, né? Tem as panelinhas, né? E os mágicos, assim, eles vão te ensinando, mas depende do seu avanço também. Do teu grau também de comprometimento com o negócio. Entendeu? Mas tem todos esses segredos que ficam ali presos, tipo uma maçonaria dos mágicos. Tipo isso, porque tem que ter, né? O legal da mágica é o segredo, não é? E quando apareceu o tal do Mr. M, foi tipo assim, traiu o movimento esse cara. Como que ele é visto no mundo dos mágicos? Eu queria ver o cara no... Sim. Né? Em partes. Eu queria, na época, nossa, a gente ficou maluco, pra que ele fez isso? Mas hoje eu já tenho uma outra visão, sabe? Qual a tua visão sobre isso? Assim, eu acho que ele mais popularizou a mágica, né, do que ele destruiu a mágica, sabe? Assim, eu não gosto de contar segredos, eu não conto. Eu acho que tem um código de ética. Eu sei, já tentei, viu, gente, várias vezes. Eu acho que ele é antiético, porque ele foi demonstrar o segredo que não foi de algo que ele criou. Se ainda tivesse sido algo que ele criou, olha, eu criei essa mágica, então eu tenho direito de mostrar. Até teria uma licença. Então assim, claro que ele agiu de uma forma completamente antiética. Mas olhando para trás hoje, ninguém se lembra mais das coisas que ele falava. Verdade. Só que deu uma popularizada, as pessoas começaram... A gente lembra mais da voz do Cid Moreira mesmo, falando verdade? Ele. O mestre do sortilégio. Não era legal? Isso é muito legal. Mas assim, eu acho que não precisa falar o segredo para você se expor. Tem tantos mágicos porque eu incríveis. acho que acaba com a mágica. A magia é gostosa. É gostoso acreditar que isso existe, né? Que tem uma força por trás disso. A gente sabe que não tem, mas ao mesmo tempo a criança interior fica tão feliz com isso. Não é? Né? Eu falo que eu gosto de tirar um filme. Se você fica assistindo a um filme pensando assim, deve ser truque de câmera, o Harry Potter nunca vai voar, aquilo ali é edição. É tela verde. Primeiro que você é chato pra cacete, entendeu? Segundo que você vai perder a magia. É legal ver o Harry Potter transformando as coisas, se levitando, entendeu? Você entra na magia. Mágica é a mesma coisa. É claro que tem um segredo, que tem um truque, né? Mas é legal a magia toda. É ver tudo, né? Você viu que é uma vida bem ordenada a minha, né? Mágica, engenharia e mágica, tem tudo a ver. De Santiago. E como é que foi parar? Foi por causa da mágica que a hipnose entrou na tua vida? Como que a hipnose entrou na tua vida? Que pergunta. Não foi por causa da mágica. Não? Foi por causa da PNL. Foi por causa da programação neurolinguística. Foi por causa da PNL. Você foi picado por esse bichinho como eu, tio Júlio? O Júlio, ele estava na equipe do INEX. Você lembra do INEX? Lembro. Mas o head trainer na época era o Neil. Neil, né? Quando eu fui fazer...
Voltando um pouquinho, no ano de 2004, o meu pai faleceu em novembro. E aí minha irmã, ela não trabalhava, ela fazia a escola dela. A minha mãe sempre trabalhava em casa, né, do lar. Então eu meio que assumi o papel ali de pai, digamos assim, né? E não sei se estava preparado. Então foi esse papel, mais o meu trabalho, mais minhas coisas. Eu fiquei assim bem mexido, nunca tinha perdido de ninguém. Eu tinha meus 4 avós, né, quando meu pai faleceu. Então assim, eu fiquei mexido demais. E aí uma moça chegou pra mim e falou, cara, tem um treinamento muito legal, que vale a pena você fazer, porque mexe com emoções e tal. Vai te dar uma organizada. Vai organizar. Interna, Que é o M1, né, que hoje é o M1 do Júlio, mas na época foi o DL, que foi ministrado pelo Neil. E aí eu fiz, isso devia ser abril, mais ou menos, lá de 2007. E aí depois do DL, eu fiquei apaixonado por PNL, né? Todo mundo que não faz... Não tem como não ficar apaixonado, não tem como, né? né? Porque a ciência da vida, né? Aquilo é... Ainda mais eu, engenheiro, todo quadrado. Quando eu vi a luz, assim... Nossa, deve ter aberto sua mente de um jeito, né, Rafa? Eu imagino. Certinho, entendeu? Você era muito meio cético, assim? Pra tudo, entendeu? O engenheiro normalmente quer saber o porquê. Deixa eu ver. Cadê os números aí? E aí depois do DL, vivendo aquelas coisas doidas, né? Chorando horrores, ranho no nariz. Meu Deus do céu, sabe? Absurdo. E me lembrando de coisas com a minha mãe que eu passei. E assim, foi transformador. Aí no Practitioner, que foi depois uns 3 meses, né? Tive lá. Aí você foi fazer a formação. Aí eu fui fazer, né? Na época eram acho que 7 dias, se não me engano. E no 5º dia, acho que foi numa quinta-feira, se não me engano, no dia 7/7 de 2007. Olha, numerólogos, prestem atenção neste número. Sabe que o 7 é potente. É cabalístico, né? Um número que abre portais. 7. E no dia 7 de julho de 2007, teve uma demonstração de hipnose lá. Que delícia. Eu olhei aquele troço, parecia uma criança vendo algo pela primeira vez. Foi você vendo mágica de novo. Hoje eu vejo minha filha vendo coisas pela primeira vez. Sabe, quando eu falo, esses dias, Luna, você já comeu carambola? E ela fala, o que é isso, papai? Star Fruits, que primeira coisa, sabe? E ela tendo aquela sensação, foi o que eu tive. E aí eu falei, que troço é esse? Meu Deus, estala os dedos, a pessoa dorme. Como mas assim? Dorme, não dorme? Em que plano que ela tá, né? Assim que veio a hipnose pra mim. Aí eu saí de lá, assim... E aí você foi buscar uma formação em hipnose clínica, especificamente? Eu fui buscar qualquer coisa, porque na época não tinha como hoje tem. Não tem, hoje tem alguns, né? Não tem muitos não, mas ainda tem, né? Alguns. Não, hoje eu que tô na bolha, né? Você deve ter aí algumas dezenas de cursos pelo Brasil. Na época devia ter um. Entendeu? Aí você foi atrás daquele pra fazer. Tinha um do Fábio Puentes, que ele dava de vez em quando o curso, e eu achei um cara, que eu nem gosto de falar o nome, porque não foi legal. Não foi legal, não foi ético. Foi. Mas eu vamos falar o nome de João, brincadeira. Mas eu fiz esse curso, e aí tirando a parte não muito boa, eu falei, putz, isso é um troço interessante, né? Que legal. E aí começou, E você foi pra hipnose mais por essa questão de agregar ela à tua mágica, fazer o que você faz, porque hoje quando você faz uma apresentação é muito legal, porque aí você traz meio que essa coisa meio show, vamos dizer assim, ou foi mais pela parte mais clínica, de também ter, porque tem esses dois lados, né, tem uma coisa mais artística e tem uma questão de fato contribuir com a vida do outro, sei lá, tirar um vício, superar um trauma. Quando eu fiz esse curso, eu nem sabia que isso existia. Eu fui pela novidade da coisa, entende? Porque eu sou muito movido a novidades. Isso não é muito bom. Não é muito bom. É bom. Às vezes não, mas é bom. Entendeu? Então, assim, dizem que eu tenho um pouco de TDAH, entendeu? Tem um sabotador pra isso, né? O sabotador inquieto. Você tá entendendo como é que eu sou, né? De criança. É a criança que aprendia o tempo inteiro. Então, eu sou um pouco disso. Só que eu pego uma novidade, eu vou a fundo e... Aí liga um hiperfoco ali. Aí vai. E aí, de 2007 a 2009, pra você ter uma ideia, 2 anos... Só estudando hipnose. Que não funcionava nada.
Caraca. Não funcionava, aí meio que desisti. Aí em 2009, um amigo meu lá de Minas falou, cara, vem cá, deixa eu te mostrar, vamos ali no shopping, vamos hipnotizar umas pessoas e tal. Mentira, assim, na prática? No tipo, shopping. hands-on practice, Sim, vamos. na praça de alimentação. Que legal. E aí começou a funcionar, eu falei, putz, é isso? Eu falei, não, é isso. Aí o bichinho mordeu de novo, aí eu falei, preciso aprender esse troço. Caraca, que legal. Aí eu fiquei maluco, eu falei, mas tem uma misturinha, assim, de ericksoniana com outras tendências de hipnoterapia. Ou você costuma usar mais a ericksoniana mesmo? Não, eu sou apaixonado pela ericksoniana. Eu também. Mas essa que eu mergulhei foi hipnose clássica. Clássica, tá. Entendeu? Legal. Que não dá muitas escolhas. Você prefere isso ou prefere como aquilo. Como esta cebola achando que é uma babacê. E aí eu falei, putz, eu preciso aprender na fonte desse troço. Alguém bom. Aí na internet procurando. E tem um cara, um canadense, que mora em Las Vegas, nos Estados Unidos, chamado Mark Savard. Tá. O cara, show de hipnose, é o melhor. É o cara. Assim como Anthony Gailey, meu mestre, que é o mestre dos mestres na parte de hipnose corporativa. Show! Em empresas, em palestras. O Mark é o cara do palco. Então, assim, o show de hipnose dele de Las Vegas é uma coisa, assim, impressionante. Pra estar em Las Vegas deve ser um negócio do outro mundo. Você tem uma ideia, ele tinha de segunda a segunda shows em Las Vegas. Colocava 300 pessoas por dia. Caraca! Sim. Entendeu? Ele estava no Planet Hollywood, que é um dos points lá e tal. Puta show. Mas assim, de outro planeta. Eu falei, vou fazer curso com esse cara. Caraca, que legal. E você foi lá beber da fonte. Eu fui lá. Sem inglês não dá pra fazer essas coisas, né, Rafa? Então, mas meu inglês era bem mais Mas aprendeu mais, né? Mas eu fui. Porque o gatilho da curiosidade para aprendizado é muito forte pro cérebro. Não é? O cérebro fica assim, ó, quero mais. Não é entendeu? Verdade. Maravilhoso. Eu tenho amigos dessa época, acho que foi 2010, se não me engano. Imagina, até hoje. A gente fez o curso junto lá. E eu lembro que uma vez tiraram um sarro do meu idioma lá, né? Eu vi entre eles, né? Eu fiz uma pergunta, aí o pessoal deu risada e tal. E aí alguém falou alguma bobeira, tipo... o inglês dele. O cara vem pra cá e não sabe nem falar o idioma. Alguma coisa assim, aí você sabe? Fala, e você fala quantos, amor? Eu não falei nada, né? Aí eu lembro que tinha uma moça que virou pra ele e falou o seguinte, ele veio do Brasil, né? Buscar um conhecimento num idioma que não é o dele. Ele fala português e fala um pouco de inglês. E você, né? Amazing. Assim, não preciso nem você, né? Falar. Eu sempre fui atirado. Sempre não. Teve um momento que eu virei a chavinha. Tá. Teve um momento, porque no começo do aprendizado eu tinha muita vergonha. Acho que as pessoas normalmente têm. Todo mundo, né? É normal essa fase. Mas teve um momento que eu falei, quer saber? Esse sou eu falo assim mesmo. And it is what it is. I am what I am. É isso aí. I'm gonna talk like this. And if you don't understand, please raise your hand. And ask. I'm gonna repeat. Exactly. Just for you. E tá tudo bem, entendeu? Nessa virada, aí mudou. É um outro planeta, entende? Porque aí você se joga, você fala. Exato, isso aí. Sem ficar pensando. Na verdade, é quando a sua atenção tá centrada no outro, você não consegue caminhar. Quando a sua atenção tá centrada em você, você foca só, tipo, como que eu vou fazer essa frase, como que eu explico isso, na sua preparation, e fica muito mais fácil. Você ficar pensando que os outros vão pensar, tu não controla isso, então, whatever. Sabe com quem mais eu aprendo sobre aprendizado? Com a minha filha. Eu imagino. Entendeu? Ela tá com 6 anos. Quantos anos? 6 anos. E ela falando assim palavras, até claro, em português, que ela não sabe falar direito, sabe? É tão fofo nessa parte. Esse dia ela tá falando do carro, ela fez assim, Mitsubishi. Aí assim, é tão bonitinho ela falar as palavrinhas, só que é o seguinte, ela tá num processo de aprendizado, sim, né, que ela não tá nem aí pro que os outros dizem. E aí, às vezes eu corrijo, sim, de uma forma bastante de boa, falo, olha, fala assim. Às vezes ela tá no meio de um processo e fala... Você não vai nem interromper, tá certo? Agora ela tá fazendo aulinha de inglês. Ah, bonitinho, eu sei, eu tenho áudios. Não, você tem que ver o que eu gravei dela, acho que foi antes de ontem. Ah, bonitinho. Ela falando assim, graffiti. Ai, fofinha. Computer, com 6 anos. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, né? A gente fica babando. A gente baba. Né? Mas o processo de aprendizagem, para mim, ele tá muito acoplado com o processo de amadurecimento. Sim. Enquanto nós temos uma atitude infantil
de comparação, de auto-julgamento, de posso, não posso. Agora, quando a gente amadurece, a gente não se pergunta muito. É sobre mim esse processo, né? Isso, Exato, é amadurecimento, exatamente. entendeu? E aí vai. Histórias incríveis de hipnoterapia, assim, de coisas, por exemplo, a pessoa te procurou porque ela tinha uma coisa pra resolver e você conseguiu resolver. Tem histórias engraçadas, pessoa que tem tique, por exemplo. Nossa, tem muitas histórias. Teve uma de um caso, eu acho que não foi comigo, foi com a minha assistente na época, que ela também fazia hipnoterapia. Algumas pessoas eu passava pra ela, de gagueira. Tá. E a gagueira, ela não é... Ela é comportamental fisiológica, é comportamental sempre. Não existe uma criança, sabe, que nasce gaga. Não existe. Você aprende. É verdade que gago não consegue cantar normalmente? Consegue, normalmente. Ele não gagueja cantando. Gagueja. E se fosse fisiológico, ele gaguejaria. Ele gaguejaria, óbvio, exatamente. Né? A gente fala que a gagueira vem de ou fala engolida, quando a gente fala... Engole. Cala a boca, engole isso. Ou choro, mas não vai chorar. Mas engole esse choro agora. Vem daí, engole. Depois de um tempo, quando vai falar... Fica aqui. É isso aí. Caraca, e aí o rapaz louco, né? fez todo o tratamento. Não sei se depois de 2 sessões, mais ou menos, tava falando de boa. Normal. Sem gaguejar. Porque 100% comportamental, emocional. Entende? E se eu não tenho os traumas do passado aqui na minha cabeça, agora me impedindo de falar, eu falo normalmente. Perfeito, é isso mesmo. E o que foi engraçado, que ele mandou mensagem, ou ligou pra gente depois de alguns dias, falando assim, olha, eu tô meio preocupado, porque as pessoas não estão me reconhecendo. Eles me conhecem há 25 anos gaguejando. Que louco, né, E eu tô achando estranho isso. Eu até pensei em perguntar pra vocês se dá pra eu voltar a gaguejar. Mentira! Pessoa... tipo assim, esse é ruim, mas é o ruim que eu conheço. Entende? Olha como o cérebro sente falta até do que é ruim, né? É como se amanhã eu pintasse seu cabelo de vermelho, azul aqui, mudasse sua roupa, mudasse sua maquiagem, fizesse uma tatuagem. E você fala assim, não sou eu. Exatamente. Esse não sou eu. Entende? Que louco, que né? Doideira, né? Parece, é como se quase você pegasse uma afeição por aquilo que te limita, né? É mais ou menos isso. Eu participava de um... Não lembro o nome local. Lembrei. Mas eles trabalhavam com obesidade, né? Então tinha todo um trabalho comportamental. Para emagrecer. Para emagrecimento, tá? Alimentação. Sempre comida, sono e exercício físico. E aí, um dos problemas era justamente o grande problema aqui. Então tinha gente que emagrecia e, por exemplo, ia entrar no elevador, quando ele abria e tinha 2 pessoas... A pessoa não entrava, porque ainda ela se via gorda. Como era antes, entende? Olha que é uma super hipnose. Eu tive uma época da minha vida que eu perdi muito peso e eu passei acho que uns 8 meses comprando roupa muito maior, e eu comprava roupa e eu sabia que não servia, que ia ficar grande, mas eu continuo, porque na minha cabeça eu continuava com aquele peso. É muito doido, né? Eu fiz recentemente uma auto-hipnose pra perder peso, porque eu deixei 2 anos, negligenciei muito a minha saúde física, né? Fiquei cuidando de outras coisas, dos negócios, enfim. E aí falei, não, agora chega dessa palhaçada, né? Vamos focar. E aí lembrei que eu sou capaz de fazer uma hipnose em mim mesma, não é mesmo? Que a gente esquece das nossas habilidades. E fiz, aí contei pra Jana, contei pro povo lá no escritório, e as meninas, faz com a gente. Aí fiz uma indução, fiz uma ericksoniana, né? Porque a clássica ainda não domino mesmo. E aí fizemos lá, e eu fiz uma indução para que elas visualizassem aquela comida que é gostosa, maravilhosa, meio que apodrecendo, e dando mais foco para comida saudável, exercício, Uma das meninas, quando chegou em casa, o marido dela tinha pedido pizza, ela não sentiu o cheiro da pizza. Ela não tinha percebido que ele tinha pedido pizza. Ela bateu um omelete, comeu com salada e não percebeu. Só depois que ele tava comendo, que ela falou, você pediu pizza? E ela não comeu. Forte, né? Não é muito louco isso? E não é aquela coisa, né, Rafa? Eu te hipnotizei, agora você acabou de perder 15 quilos. Não é assim que funciona. Não é. Você pode explicar um pouco sobre esse processo? Por que, por exemplo, a Amanda não conseguiu sentir o cheiro da pizza? Tem um processo, quando você falou sobre autoimagem, né? Como você vê as coisas, né? Passa pela nossa mente, isso pode ser modificado. O Anthony Gailey,
meu mestre que retornou a casa ontem, né? Ele falava uma coisa muito legal. Ele fazia assim para as pessoas: fechem os olhos, e se você que está assistindo a gente quiser participar, vamos fazer com você. Vamos fazer, vamos olha fechar. Que barato isso. Feche os olhos, isso. Quero que você se imagine em algo muito corriqueiro que a gente faz todos os dias. Lugar que você está tomando banho, tá bom? Então, imagina que você está no chuveiro. Eu quero que você visualize justamente aquele momento em que você está tomando banho, tá? Então, cada detalhe, se você puder sentir o cheiro ou puder ver as coisas que você está vendo, beleza, pode abrir os olhos. Então, claro, a gente faz isso com um pouco mais de tempo, com mais de detalhes, mas normalmente, quando a pessoa se imagina, o que você imaginou, por exemplo? Fala um pouquinho. Eu imaginei em terceira pessoa, eu me via de fora, então eu conseguia ver meu corpo, eu conseguia ver meu cabelo. Sabe o que eu achei engraçado? Esse cabelo é novo, eu terminei ele ontem. Eu vi o cabelo da semana passada. Entendeu? Não vi o cabelo e também não me vi com esses primeiros 4 quilos que eu já perdi. Então, olha que louco isso, aí o né? Gayle, quando ele explicava hipnose e falava sobre essa autoimagem, ele falava: é estranho esse tipo de imaginação, porque o que nós deveríamos realmente imaginar? A mão, o sabonete, sim, o box, né? Porque eu tô olhando em primeira pessoa. Exato, é o que a gente vê. Então, Entendi. quando a gente pensa em nós mesmos, é muito mais sobre a imagem que a gente tem da gente. Caraca, que do poderoso que realmente isso. O que a gente está vivendo, sentindo e fazendo. Nossa, maravilhoso essa percepção. Super, né? Perfeito, perfeito. É essa imagem que tem que ser alterada para você mudar um comportamento, ou mudar o que quer que seja. Porque se você não muda o jeito que você se enxerga, entende? O processo de mudança é muito difícil. Porque sempre vai ter essa barreira do eu sou assim. De você querer voltar inconscientemente para aquele corpo, ou para aquele hábito, ou para aquela coisa. Então, um dos exercícios, né, que a gente faz na hipnoterapia é justamente isso. É mudar a imagem que a gente tem de nós mesmos. Pra geralmente é o quê? Uma sessão, 2, depende do hábito. Por exemplo, parar de fumar. Eu usei em mim para parar de fumar. Mas, como é geralmente para as pessoas? Eu fumava 40 cigarros por dia, Rafa. Quantos? 40. 40? 2 maços de cigarro por dia. Tá brincando. Juro. Imagina o nível de ansiedade de uma pessoa que fuma 40 cigarros por dia. Hoje... E imagina que eu dava 12 horas de aula por dia. Como que eu fazia isso? Eu perguntar se você fuma, porque só pelo eu sou cheirosa, perfume, né? Eu sei que você não fuma mais. Ou se fuma, não fuma hoje. Não fumo. Graças a Deus tô livre. Mas usei também muita PNL, muita auto-hipnose para parar de fumar. E assim, eu parei e voltei algumas vezes. E da segunda vez da segunda ou terceira vez que você volta, é pior, eu acho, pra parar. Porque os neurotransmissores já estão lá, todos acesinhos, e aí você volta a fumar e eles ficam felizes da vida, né? Aí pra você parar de novo. Então, na grande maioria das pessoas que procuram a hipnoterapia, por exemplo, para deixar um vício, é o quê? Uma sessão ou é um ciclo de sessões? Como é que funciona isso? A gente divide entre sintoma e causa. Tá? Sintoma e causa. E normalmente a medicina tradicional, ela vai olhar só para o sintoma. Perfeito. Ok? Então eu fumo, vou te dar um remédio que vai tirar essa vontade de fumar. E deixou a causa de lado e daqui a pouco a causa vai encontrar um outro sintoma. Então como que a hipnoterapia funciona? De uma forma bastante resumida. Sintoma e causa. Então o que pode ser sintoma? O tabaco, né? O vício por fumar, por beber, pode ser vício por, sei lá, jogo. O sintoma pode ser uma alergia. Né? Uma alergia também. Às vezes a alergia, o médico vê, faz todos os exames e fala, não tem. Não sei, não tem causa. A causa é emocional. Então, o sintoma pode ser medo de falar em público, o sintoma pode ser, sei lá, medo de elevador, medo de barata, uma fobia. Então, a gente vê como sintomas. Então, o hipnoterapeuta, ele é um investigador. Ele vai descobrir onde está a causa disso. Pode ser uma causa verídica, verdadeira. Eu vou te contar uma de cigarro que eu atendi. Ou pode ser uma causa fantasiosa. Beleza. A pessoa não passou por aquilo, mas ela fantasiou aquilo e pra mente... E já é suficiente. Mesmo que ela fantasie que ela tenha passado por aquilo, tá ok. Exatamente. Uma história que ouviu, um exemplo do pai, da mãe, ela fantasiou aquilo com ela e depois, pum, vem um sintoma. Então a gente na hipnose clínica, a gente vai buscar essa causa, que eu vou mais de causa, vamos chamar de gatilho. Tá? Não é causa, porque às vezes não aconteceu, mas é fantasiado. Então, qual é o gatilho
emocional que leva a gente a buscar esse sintoma, entende? Uhum. E aí quando você encontra o gatilho, que pode ser a coisa mais simples do mundo, que em uma sessão você resolve. Que às Meu vezes foi um tio, quando eu tinha trauminha 3 anos, pegou uma lagartixa, colocou em mim, e eu me traumatizei. resolvi. Tá. E aí, por isso, até hoje, eu tenho, sei lá, fobia de cobras, insetos, baratas. Tá. Ou essas cobras, insetos, baratas têm a ver com um assédio moral, um assédio sexual, uma coisa pesada, que às vezes vai demorar 2, 3, 4 sessões para a gente trabalhar. Então, entende que não é o sintoma que define o tratamento? É da onde veio isso. É da onde veio, tá? Contar um exemplo, esse eu atendi, tá? Foi um rapaz, ele veio falar sobre o problema com jogos. Que ele jogava muito, perdia muito dinheiro. Tigrinho é daí pra cima. Ele pegou o celular dele e falou, Bal, dá uma olhada. Quando ele abriu o celular, tinha um número, assim, o print de um número na tela de descanso, na tela do principal do celular. Ele falou, esse número é quanto eu já perdi de dinheiro. E todos os dias eu deixo aqui pra eu me lembrar que eu tô perdendo esse dinheiro todo. Que eu já perdi uns 4 carros já nisso. Entende? Gente! Ele mostrou isso. E aí o tratamento dele foi com esse objetivo, tá? O objetivo do jogo, parar de jogar. Sim. Quando me perguntam, qual que é a causa disso? Eu falo, não sei. Tem que saber a mente dele que criou isso aí, né? Tá. Porque a nossa mente ela é maravilhosa. Sim. Você concorda? Ela amo quer isso. proteger a gente sempre, né? Uhum. Então, às vezes, uma alergia, às vezes, um vício, é tudo. Às vezes, não sempre é para proteção. Sim. Sempre é pra gente, sabe, viver protegido. E aí, comecei a fazer regressão com ele e eu achei um caso de abandono logo no nascimento dele. E aí, nesse caso, usei uma técnica de regressão. Tá, que ele vai se lembrando do que aconteceu. Tem várias técnicas. Vai na memória de Gênese, né? Tem várias. E o primeiro foi quando ele nasceu. O pai dele era caminhoneiro, ele estava trabalhando. Então ele se lembrava do dia do nascimento dele, da mãe, da tia, do avô, da avó. Mas o pai não. Tá bom? Tá. O pai não estava rejeitando, o pai não estava abandonando, estava trabalhando. Mas a mente dele ficou abandonando o pai. E vários outros momentos, esse abandono começa a ser fortalecido. Uhum. Então, um dia que o pai não está no aniversário dele, um dia que ele uma apresentação tinha da escola, uma namoradinha e a namoradinha deixou ele. Então não era abandono só com o pai, mas ele teve vários momentos de abandono e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Até um dia que ele encontra um amigo que não abandona ele. Que é um amigo do jogo. Quem é o amigo? O Tigrinho. Ele acha um amigo, né? Ele começa a jogar, tá sempre com ele, tá sempre fazendo. Só acontece uma magia. Qual que era a mágica? Toda vez que ele dinheiro, o pai vinha arrebentando. Ele começou a associar a presença do pai com a perda de dinheiro. Perder. Gente, que poderoso isso. Olha como o cérebro é louco, né? E da mesma forma tem uma linha de raciocínio. Sim. Então o joguinho estava sempre com ele estava sempre... Mas quando ele perdia, vlau, o pai vinha, ligava. Ele ganhava atenção. Então o cérebro entendeu que meu pai me dá atenção quando eu perco dinheiro. Perfeito. Ou seja, o que eu vou continuar fazendo? Vou continuar perdendo dinheiro, é isso. Então eu não tive que ajudá-lo a resolver a questão do jogo, nem do dinheiro. É muito mais profundo do que isso. Você vai ajustar a questão do pai. É isso. Entende? Aí você faz todo um trabalho de ressignificação, de compreensão que o pai estava trabalhando. E aí é muito mágico, né? Porque você coloca a mente do adulto, né, lá... Com a mente da criança para dialogar, né? É muito bonito esse trabalho, né? E aí quando você resolve isso, e às vezes tem culpa, às vezes tem perdão, às vezes tem um monte de coisa, quando você resolve com o pai, não tem porquê ele continuar jogando, entendeu? E aí você resolve isso e vai pra frente. E no caso, se o pai dele fosse falecido, seria um pouco mais complexo para fazer isso? Não, ou ainda assim é possível fazer essa ressignificação? É a mesma coisa, porque lembra que pra mente, o que é imaginado é real. Beleza. Então, se ele imagina o pai, né, ainda pode ser como uma luz, ou então assim mesmo, conversando na cadeira e precisar pedir perdão, entende? Ou precisar resolver algo, ele resolve tudo na mente dele e tá feito. Muitos lutos a gente faz, né? Às vezes a pessoa perde uma pessoa querida e não tem a possibilidade de se despedir.
Então a gente faz essa despedida. Essa catarse, tudo né? na mente da pessoa, né? E aí é demais. mágico, né? A pessoa sai sem vontade. E aí você faz pequenos ajustes de ambiente. Não dá pra pessoa sair de uma terapia com hipnose e ir na casa do amigo que joga ou que fuma. Sim, ou sei lá também o quê, né? tem a parte comportamental para cuidar. Tem, o ambiente é muito forte, né? Sim. E aí a gente faz alguns ajustes para que não tenha aquele ambiente durante um tempo. E aí você desconecta o E no caso do emagrecimento, a gente come todo dia. Então ela vai ter, vamos dizer assim, aquele gatilho para comer. Né? Então, querendo ou não, a gente não pode falar assim, então agora você vai ficar 5 dias sem comer. Como que a gente ressignifica? A gente põe ela num espaço diferente para comer, por exemplo, ou comer com companhias diferentes? Tem algum ritual, uma ritualística? A questão terapêutica é igual. A gente vai atrás da causa, do gatilho, né, e ressignifica. E às vezes, obesidade quase sempre é busca por atenção, sabe? Busca por cuidado. Porque uma pessoa mais frágil fisicamente, tá? Ela sempre vai ser, de alguma forma, cuidada. Mas não pode falar sempre também, porque tem outros tantos casos. Mas vamos lá. A parte terapêutica é igual. Agora, a parte da ambiência, aí, por exemplo, você não vai na festa comer salgadinho, né? Exatamente. Quando você for comprar, você vai fazer a compra não às 11h30 da manhã, que você está com fome, né? Se você vai para o supermercado com fome, você sabe que muda. Sim, o jeito a que você chance come. de você comprar uma barra de chocolate é fácil. Mas assim, realmente, o emagrecimento, ele é complexo porque a gente está com comida o tempo todo. Tem gatilho o tempo inteiro, né? O tempo todo, né? Na verdade é meio que trazer para a consciência da pessoa o que ela tá, que escolha ela tá fazendo na hora de comer. O que eu entendi para mim, nessa última vez, né, nessa última auto-hipnose, é que tá mais fácil escolher as coisas saudáveis porque eu implantei esse chip na minha cabeça. Então tá mais fácil escolher uma salada para almoçar, tá mais fácil. Não tá sendo um negócio de falar, ai meu Deus, que difícil, estou sofrendo. Não tô sofrendo no processo. Você facilita mudando um pouquinho a sua... Exatamente. Tem uma frase do Jung que fala assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Caraca, que forte. Vamos repetir essa frase? Né? Repete olhando pra câmera, por favor. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Cara, que forte isso. E é muito real. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Trazer pra consciência. Trazer pra consciência, o tempo inteiro. Porque eu acho que esse é o primeiro passo pra mudança. O que eu te falei, que acontece muito no meu trabalho de eu usar a hipnose ericksoniana nas minhas sessões pra gente descobrir qual é o gatilho que impede a pessoa de falar inglês. E muitas vezes são coisas simples, como uma risadinha de um colega na escola, até coisas mais sérias, como pessoas que passam por abusos sexuais na infância e não conseguem transpor isso porque elas não têm consciência disso. Então eu acho que uma das coisas que a programação neurolinguística mudou na minha vida foi isso. Eu tenho a impressão eu passei 34 anos da minha vida com o meu botão e minha chavinha desligada. Sabe quando o disjuntor cai? Sim. O disjuntor tava caído. De repente eu fiz o curso de PNL e ele ligou o disjuntor. Aí eu descobri que eu podia escolher minha vida, gente. É mais ou menos isso. Como foi essa descoberta para você? O que a PNL significou na tua vida? Significa você fechar a conta para mim. Porque olha só, eu penso que o presente a gente pode mudar, né? Qualquer momento. A gente tá mudando aqui, eu tô mudando o meu presente, você tá mudando o seu, etc. O futuro, a gente vai mudar quando chegar lá. É só esperar. Sim. Né? Vai acontecer. Mas e o passado? Né? E o passado? Então, a única forma de você mudar o passado é mudando a percepção do passado. Perfeito. Porque nossa vida é feita do que a gente vive no presente, de nossos anseios pelo futuro e das nossas vivências do passado, nossas lembranças. Então, se eu não tenho como mudar o passado, a conta não fecha. Então, para mim, a PNL, ela veio para fechar a conta. Que legal, né? Gostei dessa percepção. Porque você consegue mudar a percepção do que já aconteceu. Perfeito. Entende? Então imagina da risadinha que você falou, né? Que impede a pessoa hoje a aprender. Ela não tem como voltar no passado. Exato. Mas ela tem como mudar a percepção do que já passou. Perfeito. Quanta gente... eu tenho minha professora da 5ª série falou não sei o que. Cara, mas tu não tá mais na 5ª série, velho. Hello, acorda pra vida, tem exemplo de idioma que eu dou, ele é muito potente, que eu falo assim, até na palestra eu falo, né?
Para quem diz, não consigo aprender inglês, né? Não consigo fazer isso. Eu falei, não é que você não consegue, é que você ainda não aprendeu como acessar as suas maiores potências, que estão lá no subconsciente, né? Eu falo assim, vamos pegar um idioma que é um pouco mais difícil que o inglês, vai, mandarim. Oxe, Maria. Tá bom? Que é casinha, é arvorinha, né? É um monte de risco. Que cada vogal você pode pronunciar de 15... 25 maneiras diferentes. Tá. Falei, beleza. Falei, é chinês, né? O mandarim é difícil de falar. Sim. É próximo aí do impossível, né? Aí eu falo assim, e se você estivesse na China com seu filho passando fome em casa? Em quanto tempo você aprenderia o mandarim? Aí o pessoal me olha assim. Aí alguém fala assim, sei lá, em um mês já tá falando algumas coisas. É isso aí. Assim como eles vêm pra cá, né? Os chineses, não é? Sim, e aprendem. E a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tá mudando. Perfect. Né? Ou seja, a questão, quando eu falo para as pessoas, seu filho passando fome, o que você faria? Eu dei para você uma chave de acesso a uma potência que você tem lá no seu subconsciente. Sim. Então a questão não é achar novas habilidades, mas destravar as habilidades que nós temos já. É inerente ao ser humano. E às vezes a pessoa está aprender. gastando energia. Aquele exercício que você fez. Muito legal, né? Muito legal. Potente, a gente esteve junto no curso de hipnose, inclusive o Baltres que eu estava lá ensinando, maravilhoso. E ele fez um exercício com a gente sobre desperdício de energia, né? E esse exercício, ele é tão real porque é o que eu falo, às vezes a pessoa perde energia mental se convencendo de que ela não consegue. É isso. Cara, para de falar pra você que você não consegue. É isso. E você falou sobre a chavinha da PNL, né? Eu acho que tem a ver com autoconhecimento. Pra mim, é sobre você se colocar como protagonista real da sua vida. Sim. E falar assim, olha, aqui estão as chaves. Se eu não sei como fazer ainda, eu vou buscar como aprender. Sabe? E não me convencer. Me vitimizar e sentar na cadeirinha de criança e falar, mamãe, faz pra mim. Cara, a gente poderia falar sobre isso assim, meu Deus do céu, o dia inteiro. Eu tava procurando esses dias sobre etimologias de palavras, eu gosto. Eu coloco, eu coloco lá e fico vendo, né? E uma que eu vi esses dias que me deixou assim, foi a palavra problema. Sabe? Problema, sabe o que significa problema? Não, conta aí pra gente. O pró do problema é à frente. Então, problema significa algo colocado à frente. Uau, uma barreira. Gostei. Só isso. E aí eu penso que o problema, algo que está à frente, a gente tem algumas escolhas. Ou eu fecho os olhos para não ver o que está à minha frente. Perfeito. Né? Ou eu tento fugir disso, né? Ou eu encaro, aprendo, me desenvolvo e quando este mesmo problema voltar a aparecer, eu já sei como resolver. Perfeito. Então, às vezes, aprender um idioma, dificuldade, ok. É um problema que está à sua frente e aí está nas suas mãos querer aprender como passar por ele. Perfeito. E acho que a motivação é tão importante. Não motivação de sentir vontade. Ninguém sente vontade de estudar. As pessoas têm vontade de estar fluente. As pessoas não têm vontade de ir para academia. Elas querem ter um corpo bom, né? Então, se a gente mantiver também essa visão do futuro, do que você quer alcançar no futuro, o tempo inteiro com você, eu acho que o teu inconsciente ajuda muito também, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, olha, deixa as suas metas, as coisas que você quer alcançar com o seu inglês num lugar visível, para você lembrar que você quer viajar, por quê? Porque você vai esquecer. Eu esqueço às vezes que eu tenho habilidades para me auto-hipnotizar, por exemplo. Não é? Porque a gente está tão ocupado com o nosso dia a dia, os nossos problemas que a gente tem diariamente, que a gente esquece que a gente tem todas essas potências, cara. Por que a criança aprende tão fácil o idioma nativo dela, né? E a gente é tão difícil? Para mim é bastante simples. A criança, ela não tem escolha. Uhum. Ela não isso, meu filho. Ela não tem escolha. Como você vai comer hoje? Não é? A gente tem escolha. Exato. E por nós termos escolha, a gente normalmente vai pro mais fácil. Exato. Eu fiz um teste comigo mesmo, tá? Que demorou 8 meses, se não me engano. E agora eu posso falar com propriedade, tá bom? Eu mudei meu corpo, Má. Eu mudei. Eu te mostro foto antes e depois, você não vai acreditar. Perdi barriga, ganhei massa, sabe? Disposição. Eu mudei completamente com 8 meses fazendo exercício. 10 minutos por Mentira! dia.
Só 10 minutos. Viu, gente? É possível. Vem aí um novo curso do Paulo Turisca. Vai ensinar tudo pra gente. 10 minutos. Eu Caraca, te mostro as fotos. O que eu fazia? 10 minutinhos antes, 6, 8 antes, eu fazia um alongamento básico. Tá. E aí eu entrava com 10 e só. Focadíssimo. Porque eu odiava fazer exercício físico. Tá. Então eu tenho no celular, eu tenho um cronômetro. Tá? E eu colocava no cronômetro assim, 10 minutos, de 1 em 1 minuto. Então... Sério? E sim, isso é um método, não sei se eu vou lembrar, eu acho que é... each time, eu não lembro o nome em inglês, mas é o seguinte, em 10 minutos, são 10 paradas de 1 minuto. Tá? É que nem o Pomodoro pra estudar, eu uso o Pomodoro pra minha galera estudar. Então assim, bati o primeiro minuto, eu fazia, por exemplo, o dia de flexão, eu fazia 4 flexões, com o joelho no chão, assim, e parava, e esperava. Bateu Descansou. o minuto 2, eu ia lá fazia mais 4. Eita, que beleza, gostei desse método. O que eu aguentava era isso. Ou seja, depois de 10 minutos, eu tinha feito 40 flexões. Acabou, tchau. Aí no dia seguinte eu fazia agachamento. Legal. Aí no outro dia eu fazia, por Bíceps. exemplo... Não, são exercícios simples, assim, de calistenia. Calistenia pura. Tá. Fazendo 10 minutos por dia. Todos os dias. Tá. Às vezes quando eu era casado ainda, a gente tava no supermercado, minha filha pequenininha no carro, a minha ex-mulher ia pro supermercado, eu tava lá no estacionamento, eu fazia no estacionamento. Caraca, que legal. Então, tem um preceito da hipnose que é a repetição, ela acessa o subconsciente. Tá. A gente aprende por repetição ou forte emoção. Sim. Nosso mestre e amigo Júlio sempre fala isso. Exato. Beijo pra você. Beijo, ele esteve aqui recentemente, inclusive. Tenho certeza disso. Forte emoção ou repetição. Então, o método que eu estou usando agora para estudar italiano... Tá fazendo igual. Tô fazendo. É um método da mente, cara. A mente adora quando a gente... Eu sempre falo, eu dou esse exemplo. Como que tu aprendeu teu CPF? Não foi cortando de 3 em 3 números? Foi. Porque é mais fácil pro cérebro. Se isso já é natural, faz a mesma coisa. Pega aquele monte de informação, deixa pequenininho, vai de pouquinho, fica muito mais fácil. E pra quem quer ter o hábito da leitura, eu falo assim, não precisa ler 10 minutos por dia. Leia um parágrafo por dia. Pronto, tá bom. Mas se as pessoas lessem um parágrafo, olha, 3, 6 linhas por dia, acabou. Elas leriam muito mais do que 80% da população brasileira. 2% da população brasileira. Agora, se for muito pra você, leia uma linha por dia. Pronto. Uma linha. Eu tenho um to-do list em casa que todos os dias eu acordo, eu tenho que fazer. Mas assim... É o teu ritual da manhã. Todos os dias. Então tá escrito lá, regar plantas. Tá escrito, senão elas morrem. Vão morrer. Entendeu? Terça-feira, tirar lixo. Está Legal. escrito pra mim. Quinta-feira, o lixo reciclável. Né? O TDAH tem que se adaptar de algum jeito, né? Adorei. E tem uma linha que é estudar italiano, sabe? Caraca, que é que parar legal. 5 minutos que seja. E dove stai con tuo italiano? Il mio italiano io posso imparare non molto, non è un idioma facile, però sto imparando piano piano. Como dicevo il nonno, piano piano si va lontano. Assim, eu posso falar um pouco. Tá bom, tá bom. Tá, né? Um pouquinho. Então, o lance é todos os dias um pouquinho. Porque no começo, exercício, leitura, inglês é um saco. Você não quer. Ninguém quer isso. A gente quer só o corpo bom, eu falei. A gente não quer fazer abdominal. Quando você ouve a musiquinha lá do Bon Jovi, que você ouvia quando você era moleque, você fala, nossa, entendi, é isso. Que delícia. Aí o feedback começa a vir, né? Aí você fala, nossa, eu aprendi. Nossa, eu falei, it's my life, que legal. Pronto. Isso é muito legal, né? É muito legal. legal. E aí, mas você tá curtindo umas músicas em italiano agora pra isso? Eu sou meio... Estranho Amor. Não, eu sou meio velho, né? Eu falo que eu nasci idoso já, sabe? Eu nunca gostei de carnaval, de balada. Também não curto carnaval. Entendeu? Eu sempre fui velho e eu gosto de ser velho. Então, eu gosto também. Eu gosto de ver um grupo italiano que chama Ricci e Poveri, que seria ricos e pobres. Tá. Ricci e Poveri, né? E você deve conhecer as músicas assim, Mamma Mia. Mentira. Não, esse é ABBA. Esse é ABBA. Mas é Mamma Mia a música também. Tem uma música chamada Mamma Mia. Que eu me confundi com ABBA. Mas é muito boa. São músicas assim... então tu gosta de umas músicas italianas 1950, antigas, hein? entendi. Né? Tipo, volare, tipo isso, entendi. Cantare. Tem outra que é, agora, como é que chama? L'italiano vero, sabe como que é?
Não? Não conheço. Algumas... Eu aprendi na minha época de estudar italiano, conhece, aprendi Sapore di Mare, sabe? Essas músicas bem da época do mimeógrafo. Ele fala assim, ai, que caramba. Agora chama italiano velho, sono italiano. O refrão fugiu. Não, eu tô aqui com essa câmera aqui na minha frente. É isso, esse gente. É o problema. É que nem quando o meu aluno encontra com o gringo. O que acontece? As palavras saem correndo. Põe pra mim, Jana, por favor, no YouTube, em qualquer troço aí. Só pra ele soltar o gatilho. Italiano vero. Pra gente escutar e soltar o gatilho na mente. Eu gosto. É tão legal. Mi piace l'italiano. 1960, sabe? Então, assim, o que eu acho que é o tesão de aprender um idioma é isso. É abrir um portalzinho. Eu também acho. Não é? Quando você abre um portal para uma nova vida. E outra, não depende dos outros, né, Por exemplo. Ó. Perché non sono hermano. Lasciami cantare una canzone. Italiano. Sabe o que é? Italiano, não conheço, mas adorei. Já pode partilhar comigo. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Me piace, muito 60. Bem. Então, o lance do idioma, quando você começa a se conectar com a cultura, com algo que faz sentido, você fala, putz, aí você vê a transferência, né? É gostoso. Eu sei por que eu tô fazendo isso. É uma delícia. Não é verdade? É bom demais. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho mesmo que apareçam inteligências artificiais, que traduzam tudo, que façam... Acho que nada vai superar. Eu acho que quanto mais artificial intelligence, mais nós precisamos de conexões humanas. É isso. Né? Eu contei recentemente, nem lembro para quem que foi. Eu tive numa mentoria recentemente, e uma das meninas, a gente estava discutindo sobre o futuro dos negócios e tal, e uma das coisas que ela falou assim para mim, ela falou, em muito pouco tempo a sua profissão vai ser substituída. E eu falei para ela, não vai. Assim como muita gente achou que a minha profissão seria substituída quando a internet chegou, as pessoas ainda continuam querendo aprender de pessoas. Entende? Então ela não vai ser substituída, porque eu posso levar o Google Translate há muito tempo para qualquer conversa. Você já viu que chato que é uma conversa no Google Translate? Você fala um negócio? Sim. Não tem ritmo, não tem conexão, não tem rapport nenhum. Imagina se você tem uma namorada que você não fala o mesmo idioma com ela. Como que você vai namorar, gente? Não tem como. Talvez daqui a uns 50, 100 anos a gente viva já numa holografia maluca, a gente nem vai saber o que vai acontecer. Ainda bem que eu não vou estar aqui. Nem eu. Mas para isso vai demorar demais, né? Eu também acho. E para mim aprender um idioma é abrir um portal novo, sabe? Esse ano passado eu tirei a cidadania italiana, né? E é por isso, esse é o teu porquê. Meu nono era italiano, né? Que legal. Então eu falei, putz, tá no meu sangue, eu tenho cidadania, o mínimo que eu tenho que fazer é aprender a falar, né? E você já foi na Itália? Eu fui na Itália, foi muito legal. Mas não depois de estudar italiano? Não, antes. Era muito engraçado. Vai ser divertido. Não, era muito bom, porque eu ficava procurando no Google Translator, né? Por exemplo, como falar onde é o rio. Né? Onde é o rio? Porque tinha um rio lá, acho que a gente tava em Roma, se não me engano, que a gente queria saber, aí tava assim, dov'è il filme, com dov'è il fiume, aí dov'è il fiume, tá, eu ficava, aí chegava para um transeunte, per favore, una domanda, dov'è il fiume? E ele falava, não entendia nada, Grazie. É assim, é se jogando que a gente vai aprendendo. Né? E essa é uma técnica muito legal, sabia? Você vai viajar, por exemplo, você faz a mesma pergunta para 20 pessoas diferentes. Sim. Você tá treinando, que se dane. Você já sabe onde é a farmácia, mas você pergunta para todo mundo. Tem uma história muito engraçada quando eu tava na Argentina, estudando, e um desses dias eu fui não sei se foi pra Quilmes, pode ser. E aí eu falei assim, eu vou comprar o bilhete. Não, será que foi pra Rosário? Não importa. Eu falei, vou comprar o bilhete, mas eu quero falar sem a pessoa perceber que eu sou brasileiro. Tu queria ainda, né? Sin acento. Sim, aí eu fiquei lá estudando, né? Olá, que tal? Me gostaria um bilhete para Rosário, por favor. Por favor. Sim, sim. Um bilhete para Rosário, por favor. Um bilhete para Rosário. Beleza, fiquei lá. Aí eu cheguei. Que tal? Como andas? Já chegou, né? Num o cara já falou, é daqui esse cara. Como andas? Aí a menina, bem, vos. Eu sim, gostaria um bilhete para Rosário.
Ela virou pra mim e falou, brasileiro? É possível? Eu tô uma semana? Como sabes? Mas é isso. E a gente nem tem que ligar pra essas coisas. Na verdade é assim, lógico. Eu acho que tem uma linha tênue. Aí tem uma conversa na minha bolha de... Você não tem que falar igual nativo. Não tem mesmo. Eu também acho. Eu acho que todo mundo fala com algum sotaque. Eu falo com sotaque de São Paulo, por exemplo. Pronto. That's it. É isso. Mas eu também acho que isso não é uma desculpa pra você falar de qualquer jeito. Você chegar pra uma pessoa e falar, vamos tomar água de cocô? Em vez de falar, vamos tomar água de coco? Que vai pegar mal, entendeu? Então a gente tem que saber essa linha tênue de aonde é ruído na minha comunicação e aonde eu posso arrumar, porque... It's possible, eu posso, com os fonemas do português, imitar quase todos os fonemas existentes no planeta. A não ser que a pessoa fala, né, aqueles idiomas árabes são super difíceis, que aí também já é mais complicado. Mas do inglês a gente consegue imitar quase todos os sons, então a gente pode dar uma cuidadinha nisso. Mas não acho que é uma coisa que a gente, ai meu Deus, eu tenho que falar sem acento. Concordo. É legal, né? Sou brasileiro, sim. E... Uma vez eu pedi para um amigo argentino, eu falei, cara, quando eu falar algo que não estiver parecendo um argentino, me corrige. Ele fez assim, cara, mantenha seu acento. É tão legal. Tudo que você fala a gente entende e dá pra ver que você não é daqui. Que a coisa fica mais bela ainda. Tá bem, né? É, com certeza. Tem uma história tão boa. Nossa, sotaque é sexy. Eu não sei como a gente tá de tempo aí, mas tem uma história tão boa. A gente tá quase. Mas tem um presente pra dar pra ele ainda. Você falou das Arábias. Eu acho que você vai gostar dessa história. Ano retrasado, eu fui fazer um show de mágicas com uma trupe da Argentina, lá na Arábia Saudita. Tá? Eles são argentinos, eles estavam buscando pessoas mágicos, né? E um dos... digamos que o diretor, né, dessa trupe mágica é argentino, só que ele vive no Brasil. Né, que é o que levou a gente pra lá. Aí tá bom. Aí ele me convidou, eu, o Isao, você conhece o Isao Imamura? Japonês? Eu, o Isao e o Mário Kamiya fomos lá pra Arábia. Era uma equipe que devia ter umas 30 pessoas, entre bailarinos, equipe técnica e tudo então mais. tinha todo um show, assim. Quem contratou foi o Estado lá, né? O príncipe. Então ele fez lá acho que era uma semana de atividades argentinas. E um dos dias era o show de mágicas. Que legal. Então assim, eu tava num show argentino, mas eu era tava na Arábia. E aí, quando eu fui pra lá, eles falaram, olha, você fala inglês? Eu falei, falo. Então de boa. Pode falar inglês normalmente que eles vão te entender. Dos dois mágicos, o Isao e o Mário, eles faziam coisas mais grandes ilusões, sabe? Entra na água com correntes. E o meu não. Eles queriam uma mágica falada, de adivinhação, de mentalismo. Eu falei, vocês têm certeza que eles vão entender? Fique tranquilo que eles entendem de boa. Então tá bom. Fui eu lá, a gente treinou, etc. Quase 2 meses treinando. Fomos pra lá, pra Riad, né, que é a capital da Arábia Saudita. E aí no primeiro show começa o desespero já, né? Porque eu lembro que eu falava, a plateia me olhava assim, ó. Eles estavam traduzindo mentalmente. Falando. E as crianças, adolescentes diferentes, eles interagiam e tal. Depois eu saquei que quem falava inglês, quem fala inglês, são os mais jovens. São os mais jovens, né? Porque tem hoje na escola e tudo mais. Sim. Mas tudo bem. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque eu tava lá falando inglês no show, e em algum momento eu precisava de um microfone a mais para dar pra pessoa e tal. Aí eu virei para as minhas assistentes, como eu estava falando inglês o tempo todo, so for us to go on, I need 2 microphones, okay? Can you handle the microphones? E a menina, minha assistente, me olhava assim. Aí eu, 2 mics, please, for them. Ela olhava assim. Meu Deus, aí quem é o Mike? Ela pensou. Não, eu lembrei que as assistentes eram brasileiras. Aí eu... 2 microfones pra eles. Tá. Aí eu falei, beleza, então com as assistentes eu falo em português. Sim. Tá? E assim foi. No meio do show, eu desço e aí eu preciso de luz de sala. Tá. E aí em inglês. Ok, can I have some lights, please? I wanna see them. Lights, please. Hello, can you hear me? Lights. Aí eu lembrei que a equipe técnica inteira era argentina.
Foi no primeiro show. Aí eu fiz assim, muy bien, así que um pouco de luz de sala, por favor, luz. Muy bien, gracias. Meu Deus, era... No final... Tinha que saber todos os idiomas, gente. Não, e tem mais um que você não vai acreditar. Eu falava com as assistentes em português, com o público em inglês, com o técnico em espanhol. Cara, tava muito... Sabe quando fica gostoso, assim? E o público entende, muito legal, né? Isso, né? E aí, no meio acho que no segundo ou terceiro show, eu saquei uma coisa, eu falei, putz, isso vai ser mágico se eu fizer. E realmente foi. Num dos números que eu fazia era assim, ó, tinha uma caixa, tá? Fechada, tal. E aí eu pegava um pedaço de papel e alguém falava pra mim uma imagem, um objeto. Árvore. Aí eu escrevia lá, tree. Aí alguém falava, sei lá, uma data. Eu colocava a data. E o último era um número. Tá. Eu falava, qual que é o seu número da sorte? Aí alguém da plateia falava, sei lá, 5. Eu colocava lá 5. Aí eu falava assim, olha, essa caixa ficou o tempo todo à vista de vocês. Uhum. Aí eu vou até a caixa, abro, dentro dela tem um rolo de papel. Quando eu começo a desenrolar, tá exatamente... Tudo que as pessoas falam. Esse é um truque de mentalismo. Isso é um que número... ele vai contar só pra mim depois, só tá? pra ela. Então, esse é o número, tá? Esse Tá. é o número. Teve um dos dias que eu fiz assim, putz, vou fazer isso daqui. Você não tem ideia. Só de ter feito isso foi mais legal do que o número inteiro. Porque eu ia adivinhando, pau. E aí no final eu falava assim, bom, você poderia ter falado qualquer número. Aham. 1, 2, 3. Só que eu contava em árabe. Mentira! Eu não tenho a menor ideia como se conta em Minha avó árabe. é filha de libanês. Mentira! E eu pequenininho, ela me ensinava Os números. palavrinhas. Então eu sabia. O ert, lata, arba. Eu sabia. Gente, passado. É o que eu sei também, viu? Tá Não bom, foge muito. já sei dar meu eu WhatsApp sei, pra alguém. Eu sei falar, acho que é sut, que é avó. Eu sei meia dúzia de palavras, não sei muita coisa não, tá? E aí eu falava, ok, so you could have said any number between 1 and 10. Ok? Could be tlata, arba. Quando começava a contar espanhol, em árabe, a plateia... But you said arba. E aí tava lá o número... Cara, sabe? Que legal. Foi mágico. Viu? Saber idiomas entendeu? É muito legal. É divertido, até pra mágica, não é gente. divertido. Demais. Rafa, obrigada, de verdade, meu amor, Obrigado, por foi ter bom demais. vindo até aqui. Obrigado pelo convite. Conta pra essa galera onde que eles te encontram, que eu quero saber, né? A galera que precisa te encontrar. Gente, esse homem, eu tenho a honra de tê-lo como amigo, né? Amigo pessoal. Então, eu tenho também. Eu tenho muita sorte na minha vida. Deus gosta muito de mim. Mas conta aí pra galera onde que eles te acham, que eu vou te entregar um presentinho também. Bom, eu tô no Tinder agora... Divorciado. É verdade, divorciado. Então você me acha no Tinder, que eu estarei lá esperando você. Aí, meninas. Eu tô no Insta em qualquer lugar, pelo sobrenome que é Baltresca. Baltresca. Italiano. Baltresca, você me acha no Insta, me acha em tudo quanto é lugar. TikTok, tem o meu tudo. livro lá do Rafael Baltresca. Poder mostra é aqui seu. pra essa câmera aqui, ó. Esse livro aqui Poder recém-lançado. é seu, perfect, very good, Rafael Baltresca. Aqui. Tenho este livro. Então, ele está no meu site também, ou no Insta você descobre, manda uma mensagem que a equipe responde. E tem coisa lá pra emagrecer, que o povo começa a querer emagrecer. Não tem no site? Tem, no site tem 2 produtos de auto-hipnose, um que é a hipnose para dormir bem, aprender a dormir bem rápido, e o outro auto-hipnose para perder peso, mudança de mentalidade para exercícios físicos, sono e alimentação. Perfeito, né, e gente? Se você precisar de terapeuta, manda mensagem também. Eu, no momento, não estou atendendo por conta de escola e um monte de coisa, mas tem uma equipe que eu te indico, uma pessoa bem legal. Perfeito. Pelo Brasil todo, isso que é mais legal. Vamos tirar esse tortinho aí, vocês vão ver só. Rafa, eu dei um presente pra você, que a gente faz com muito carinho. Não, tá? sério? Eu espero que você goste, que a gente acha sempre que combina com os nossos convidados. Então, cada convidado ganha um. Cara, eu não tenho a mínima ideia. Menino, pensa no número. Brincadeira. Acho que eu vou ver só em casa, só quando chegar em casa. Aí eles vão querer saber, tadinhos. Yeah! Mentira! Não é lindo? Nossa, mostra pra câmera pro povo ver. Olha, fizeram uma foto. Você viu? Deixa eu ver se dá pra ver. Assim, nessa, né? aqui, isso. Olha isso.
Ficou uma legal, coisa né? Você viu? Meio terapeuta, um pouco hipnólogo, não é mesmo? Legal. Para cada pessoa você Para cada pessoa a gente inventa A gente teve a Ju ganhou uma fada, patinadora. O Júlio ganhou o Batman. Que maravilhoso. Cada um ganha o que a sua representação. Amei. Já até sei onde vai ficar, tem um lugar quentinho lá em casa. Muito bom, muito bom. Obrigada por ter vindo, Rafa. Para vocês que estão aí assistindo, deixa os 5 estrelas. Vou te hipnotizar para você deixar os 5 estrelas aí no Spotify. Não esquece de acompanhar aqui. E faz o seguinte, manda esse episódio para outras pessoas que elas vão adorar ver, vão te amar, vão ficar felizes. Vai ser ótimo. Um beijo para vocês, a gente se vê na semana que vem.